O assunto que eu vou tratar hoje é muito, muito sério. Eu pediria que vocês ouvissem com atenção e até o fim, porque, para mim, é dos textos mais impressionantes que eu li nos últimos tempos, porque nós estamos vivendo nesse caos, nesse mundo louco, que a gente não entende muita coisa. Imagina nossos bisavós, se eles ressuscitassem agora, eles ficariam loucos, né? É, E a gente não tem explicação, né? E a gente precisa de uma explicação sobrenatural, né? Quando o Padre Pio disse que o grande castigo é ser o mundo ficar dividido entre duas igrejas, ambas parecendo verdadeiras, e as pessoas não saberem qual era a verdadeira ou não, isso é terrível, mas a gente não consegue imaginar como é que seria isso, né? E eu fiquei impressionado, porque isso aqui foi tirado da Biblioteca Sanctorum, da Pontifícia Universidade Lateranense. Tem aqui, volume 9, página 1008, e é um santo que fez uma profecia no século V, há 16 séculos atrás, 1.600 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar em São Nilo. E hoje eu vou ler esse texto para vocês e vamos fazer uma meditação séria. E vai ser como uma espécie, quando um carro está andando na rua, né, começa uma chuva e ele está com o para-brisa quebrado. É impossível com aquela chuva. De repente, o para-brisa começa a funcionar, começa a limpar e você começa a ver o caminho. Esse texto produziu esse efeito para mim agora. Fiquei realmente impressionado e eu espero transmitir isso tudo para vocês. Queria apenas lembrar, e vocês vão ver que por esse texto nós temos que nos agarrar ao Padre Pio, lembrar aqueles que ainda não pediram a estampa benta e o adesivo do Padre Pio, que o façam através do número que nós estamos colocando aqui. Os filhos protegidos podem pedir de três estampas, também ligando para esse número aqui. E também aproveite, quem é filho protegido do Padre Pio, se você está doando R$ 60 mensais, você tem direito a ter desbloqueado a Aliança Teresiana, que é uma plataforma maravilhosa sobre Santa Teresinha, e nós não podemos liberar para todo mundo, evidentemente, por uma sobrecarga de provedores, uma história assim, mas nós fizemos a conta para todo mundo que estiver doando essa parte, a partir de R$ 60 por mês, pode ter acesso a essa plataforma. E lembrar vocês que o aplicativo Linha Direta com o Padre Pio já tem oração nova lá. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, espalhadas por todo o mundo, Brasil, Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu entro direto no assunto. É uma profecia. Primeiro eu vou falar quem é São Nilo. São Nilo, eremita do século V. Século V, né? Amigo e discípulo de São João Crisóstomo, que foi quem fez a liturgia greco-melquita, a liturgia católica, que, aliás, nós aqui de São Paulo podemos frequentar a Catedral Melquita, que fica na Rua do Paraíso. O padre Ziad já deu uma entrevista aqui explicando. Ele é dessa época, como a liturgia dessa época também é maravilhosa, né? Bom, ele, então, foi superior de um mosteiro de Ancira, na Galácia, eu nem sei onde é isso, e morreu no ano 430, ou seja, há 16 séculos. Então vocês vão ver aqui, pelo tamanho da profecia, pelo que ela vai desvendar aqui para nós, entendeu? Como a profecia é um dom de Deus. E para a profecia não tem tempo, não tem espaço, não tem distância. E Deus pode, no século V, mandar uma profecia para um santo, no caso São Nilo, né? E falando dos dias de hoje. É essa que é a coisa que me impressiona. Vamos terminar aqui do seu mosteiro do Sinai. São Nilo era uma pessoa bem conhecida em toda a Igreja Oriental. Ele era conhecido como um teólogo erudito,
bíblico e escritor ascético. Então, pessoas de todos os tipos escreviam para consultá-lo. É dentre esse conjunto numeroso de obras que se extrai essa profecia que denuncia a situação em que vivemos. Então, agora vem o texto da profecia. Eu vou ler bem devagar, porque é muito sério. É muito sério. E eu vou pedir para vocês compartilharem, mandar para os amigos. As pessoas precisam entender isso aqui, vocês vão ver. Aspas. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Isso dito no século V, tá? Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Os homens com a inteligência obscurecida pelas paixões carnais. As pessoas só pensam em pornografia, imoralidade, pecados da carne, né? A internet está cheia de pornografia. Eu consultei qual era a porcentagem, etc. Diz lá que 20% da internet é totalmente utilizada em pornografia. Eu acho que é até mais, eu já vi estatísticas piores dessa questão. Esse é o mundo que nós estamos e que São Nilo viu no século V, mas continua, é muito puxado. Quando? Não, ele diz, o mundo então tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos. Eu não preciso comentar mais nada, né? Não precisa. Não precisa. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos. Não se respeitará mais os pais e os mais idosos. O amor desaparecerá. O amor desaparecerá. Só fica o pecado da carne. O amor de Deus desaparecerá. O mesmo amor ao próximo, por amor a Deus, desaparecerá. Ou já desapareceu. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda, né? Quer dizer, eles não vão saber se vão para cá, vão para lá. Ele está falando em termos de caminho, não em termos de política, né? Eu não preciso comentar também. Não preciso comentar. Senão vai ter gente falando, ofendeu o padre e tal, bispo. Não, não. Ele está fazendo uma profecia. Quem não concorda vai reclamar com o São Nilo, né? Ou reclama com ele de joelhos, reza que ele está no céu, né? Aqui eu lembro a profecia do Padre Pio das duas igrejas, novamente, né? Se vão haver duas igrejas parecidas, é porque uma será herética e a outra verdadeira, mas as pessoas não saberão distinguir. Olha como nós precisamos nos agarrar ao Padre Pio, nos agarrar, ou tendo o Padre Pio na sua casa, sendo filho protegido do Padre Pio, nas orações eucarísticas, nos sacramentos, invocar Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, porque o Padre Pio, como ele teve essa profecia também das duas igrejas, é ele que pode nos ajudar. É ele que pode nos ajudar. E nós temos que ser gratos a ele. Como nós podemos ser gratos? Espalhando o apostolado dele, fazendo apostolado dele, falando dele, ajudando a crescer, porque eu nunca vi, eu estava conversando ontem com uma pessoa, eu disse, eu nunca passei por tantas tribulações como passei nos últimos dias. Todas elas relacionadas com o apostolado, dificuldade, dificuldade, dificuldade. E a gente fala, bom, isso aqui é pressão do demônio. O demônio não está
feliz. Aliás, ele nunca é feliz, mas ele não está querendo que a gente toque isso para frente. Por isso que eu preciso de você toda hora. Mas vamos continuar a profecia. Então, eu repito: e os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. A gente vê tanta discussão, não, mas tal coisa é contra o ensinamento do passado, ou o ensinamento de sempre, tal coisa é meio duvidosa, ou está numa linguagem que não dá para entender. Me explica melhor. É o caos. É o caos previsto por São Nilo. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. Essas pessoas se vestiram mal, sendo ocasião de pecado para outras pessoas que cometem o pecado, porque olham aqui, também imitam, e assim vai. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, e infelizes daqueles que acumularão riquezas. Digamos que são aqueles que vão ter mais facilidade de cair nesses pecados todos, né? E a gente vê, eu fui numa igreja muito boa de São Paulo, onde só vai gente de categoria. Pessoas de bermuda, de shorts, senhoras com as costas nuas, né? Uma barbaridade. Vestidos curtíssimos, vão comungar. Sacrilégio atrás de sacrilégio. Por que isso aí? As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. Não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, e os infelizes daqueles que acumularão riquezas. Continua. A luxúria, pecado da carne, o adultério, a homossexualidade e as ações secretas, satanismo, seitas secretas, etc., e a morte serão a regra da sociedade. Minha gente, alguém me responda aqui, me responda. Se eu parasse aqui, já não é impressionante? Século V, falando do século XX, depois do século XX, meados do século XX, nós já vivemos isso no século passado, agora só está piorando. Só está piorando. Me digam aqui, não é impressionante? A luxúria, adultério, homossexualidade, ações secretas, né? Quanta coisa se trama no mundo secretamente, etc. Tudo para destruir a igreja, para destruir Deus, para destruir a fé das pessoas. Mas vai piorar. Vocês vão ver até onde chega essa ação do demônio. E a morte serão a regra da sociedade. Mata-se gente que é uma barbaridade. Os atos terroristas por aí matam muita gente. No nosso país, e eu tenho a impressão que em Portugal também não é muito diferente, é melhor que aqui. Mata-se muita gente. Quando estou em Portugal, os portugueses que assistem à televisão brasileira falam: é uma barbaridade, é assassinato atrás de assassinato. E é verdade. Assassinato por motivos banais, para roubar um celular, para roubar um relógio, ou porque a pessoa não abriu a porta do carro, o sujeito já dá um tiro, mata na frente da filha. Bebê, como aconteceu recentemente. A morte serão a regra da sociedade. Luxúria, adultério, homossexualidade, ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Desculpe repetir tanto, mas isso aqui nós temos que pôr na nossa cabeça, mas principalmente na nossa alma. Nós temos que pôr. Nesse tempo futuro, olha só, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, olha o que vai vir aqui. As pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo
e nem sequer sentirão remorsos. Olha que barbaridade, as pessoas não sentem remorso mesmo, as pessoas fazem o que querem. Os melhores ainda vão e se confessam, depois cai de novo, não vão com firme propósito de emenda, não querem nada, vivem mal, vivem sem a união sacramental, né? Sem escrúpulos, ou seja, perderam a graça do Espírito Santo que recebeu no batismo e nem sequer sentirão remorsos. Isto aqui é impressionante. É como se alguém pudesse raspar o batismo da sua alma e falar: eu não quero mais ter o batismo, não quero ter mais o Espírito Santo. É impossível. Mas Deus pode fazer cessar a ação do Espírito Santo sobre a alma batizada por causa de tantos pecados. Previsto. Não é bom ouvir, não é bom, é terrível. São Nilo, século V, 16 séculos atrás. Olha só, as igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus. E infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Não vou me estender muito, não precisa. Agarrem-se ao Padre Pio. Coloque o Padre Pio na sua vida. Fale do Padre Pio. O Padre Pio é a igreja verdadeira, né? Nosso querido Padre Pio. Agarrem-se a ele. Agarrem-se. E eu peço muito a ele que, enquanto eu estou dizendo essas palavras, que essas palavras entrem na alma de vocês. Porque precisa entrar na minha também. Nenhum de nós está livre disso. Eles se afastarão do mundo, os bons, se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas em toda a parte só encontrarão obstáculos e contrariedades. Ou seja, não adianta fugir. É uma coisa mundial, é uma crise mundial. Eu vejo gente que está aqui no Brasil falar: eu vou para outro país porque aqui não está bom. Gente que está em Portugal também me diz: está tendo uma imigração louca, o pessoal está indo embora para outros países. Não adianta. Não adianta. Tem que dobrar os joelhos e rezar e meditar sobre isso. Agora, olha essa profecia. Não, é o próximo parágrafo. Esse aqui diz aqui: tudo isso resultará do fato de que o anticristo deseja ser o senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Por exemplo, uma grande epidemia violenta, de repente aparece um homem que tem a cura daquela doença, que tem a cura de doenças que são incuráveis, e ele resolve tudo, ele vai fazer milagres inexplicáveis, fala: mas como é que pode? Ele começa a voar e fala: como é que esse homem voa? Né? Como é que esse homem traz pessoas de longe para cá? Como é que vão ser inexplicáveis? E não é truque de magia, não. Aqueles mágicos que num auditório faziam desaparecer um carro, que é truque. Aqui não. Aqui vão ser prodígios inexplicáveis. E agora? Olha o que vem agora e veja se vocês, enquanto eu leio, já entendem o que está acontecendo. Dará também a um homem sem valor, uma sabedoria depravada. Para quê? A fim de que esse homem possa descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro de um canto ao outro da terra. Minha gente, século V, ele estava vendo a internet, a troca de mensagem, a facilidade, telefonia. Não existia nada disso no século V. É impressionante. E então está dizendo: dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, porque isso é feito para depravação.
Evidentemente, nós podemos usar para coisa boa, nós estamos usando agora, né? Mas o grosso é para depravação. É muito grande a utilização para depravação, né? Então, ele vai dar uma sabedoria depravada para esse homem descobrir um modo pelo qual um outro homem possa ter uma conversa com outro de um canto ao outro da terra. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares. Naquele tempo não tinha avião. Não tinha avião. Voarão como os pássaros e descerão ao seio do oceano como os peixes. Naquele tempo, a navegação era muito precária, não tinha os submarinos, não tinha sondas que entram no fundo do mar, etc. Século V. E quando isso acontecer, agora vem um alerta, e quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto. Quer dizer, nós temos. Você vai falar, bom, mas está cheio de gente pobre. É, mas o pobre hoje tem conforto. Ele tem uma geladeira, ele tem um teto, ele tem. Século V não tinha nada disso. Era muito precário, né? Tinha os grandes palácios, etc., Império Romano, etc. Mas o homem de hoje tem conforto. Se o sujeito fica sem energia elétrica, ele fica desesperado. Fica sem internet, ele fica desesperado, não consegue trabalhar. Ele fica sem carro e não vai para lugar nenhum. E por que que ele vai ficar assim? Ele vai ficar sem saber, pobres almas, de que tudo isso, todo esse conforto é uma fraude de Satanás. São Nilo, século V. Desculpe repetir, mas é importante, importante. Então Deus, infinitamente bom, verá a decadência da raça humana e abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos. Senão todos se perdem. Deus, por amor dessa minoria que deve ser salva, que é fiel, ele vai abreviar os dias. Né? Por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Né? Nos agarremos a ele, gente, para ele nos ajudar nessa hora. Ele está vendo Deus face a face. Ele pode ver o que vai acontecer, pode nos ajudar, pode nos orientar. Que loucura ficar sem o Padre Pio hoje em dia, que loucura ficar sem isto aqui, ó, a arma mais importante que Nossa Senhora deu para São Domingos, o Santo Rosário. Que loucura, que loucura. Então, a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. De repente, quer dizer, ela vai aparecer, a espada do castigo vai aparecer de repente. Nós estamos aqui tranquilos, né? Daqui a pouco eu vou trabalhar, vou colocar esse vídeo, vou postar na internet, etc, etc. E pode ser que quando esse vídeo tenha chegado na internet, nós nem tenhamos tempo de assisti-lo, porque as coisas já aconteceram, que vai acontecer de repente. Você que não está em estado de graça, vamos falar o português claro, não vamos falar reconciliado com Deus, é bonito, mas é em estado de graça. Cuidado, cuidado, cuidado. Não seja profeta, você, não, vai levar um mês, vai levar 2 meses, vai levar um dia, vai levar 2 horas. Com 16 séculos antes, São Nilo já previu tudo aquilo que nós estamos vendo. E nós já nos acostumamos com tudo isso. Isso é que é o pior. Nós já nos acostumamos. Nós não sabemos colocar um olhar crítico numa situação. E quando alguém fala alguma coisa, eu já ouvi isso muitas vezes. Nossa, calma, você é exagerado. Não é assim também, né?
Não é assim também. Vamos devagar. É ou não é? Vocês já passaram por essa experiência? Me escrevam aqui nos comentários. Já passaram? Exagerado. A indicação da época, aqui termina. Aí terminou a profecia, mas aqui diz o texto: a indicação da época em que esta viria a realizar-se e a sua realização revela a sobrenaturalidade da profecia. Só Deus, que no século V podia ver o século XXI. Só Deus, que para Deus não tem tempo. Como ele pode ver o século 30, se houver, né? Ou seja, faz-nos ver que Deus foi quem falou, afastando assim a argumentação de que sua realização seja apenas uma coincidência. Não, está tudo previsto. Ou fruto de uma interpretação adaptada dos textos proféticos da Bíblia. Não. Um profeta falou no século V. A predição da época e a sua realização é um testemunho que faz brilhar a onisciência de Deus. A sabedoria de Deus sabe tudo que acontece, que vai acontecer, etc. E sinal de que a profecia não veio do homem, mas veio de Deus. Com isso termina. É ou não é impressionante esse texto? É ou não é? Eu tenho medo que as pessoas na internet, olhando o YouTube, vê uma banalidade, uma fofoquinha, artista tal separou do artista Y, tal programa saiu na rede X aí, não sei mais o quê, e se perde na banalidade, na futilidade, e não ouçam esse alerta. Então eu peço para vocês, deem like, compartilhem, façam apostolado com esse vídeo. Meu Deus, nós precisamos espalhar isso para o maior número possível de pessoas. Deem like, o like também é importante. Ou se quiser, dá um dislike também. Você vai trabalhar a nosso favor, a favor do Padre Pio, porque isso aí vai gerar interação também, né? Até quando você faz comentário criticando, metendo pau, também, né? Enfim, é isso aí, minha gente. Pensem bem em se tornar filho protegido do Padre Pio. Pense bem em se ligar ao Padre Pio. Pense bem em participar, em entrar nesse apostolado para mostrar este homem que sabia tudo. Deus deu para ele a ciência infusa, ele sabia, ele via o futuro e ele vai saber nos orientar. Mas nós precisamos fazê-lo ser conhecido. Ele não é conhecido ainda. Eu recebi ontem um comentário de uma senhora de Portugal que diz: Padre Pio aqui não é muito conhecido. Quando eu falo, claro, nas igrejas, nas paróquias, etc., as pessoas que praticam a religião de verdade, que não são católicos de estatística, né, como nós chamamos aqui de IBGE, esses conhecem muito mais, mas não conhecem o que ele ensinava, não conhecem os alertas dele, não conhecem as profecias dele. E é isso que nós tentamos fazer nesses mais de 4.000 vídeos desse canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho. Você vai ser avisado de novos vídeos e, melhor do que tudo, você terá o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira. E para quem você compartilhar, todos terão os nomes incluídos na próxima quinta-feira. Nós somos essa minoria que, se Deus não abreviar os tempos, até nós nos perderemos. Mas Ele não há de nos permitir que isso aconteça. Eu recomendo muito que vocês assistam um outro vídeo que está aqui, eu vou deixar aqui na descrição, chamado Sangue e Profecia, as visões perturbadoras de Santa Miriam, outra santa muito antiga também, e que confirma tudo isso. Bom, vamos rezar uma Ave Maria pela nossa compenetração desse tema e vamos rezar pedindo ao Padre Pio que espalhe esse vídeo, que espalhe de tal forma que conscientize muitas almas
que afervorize muitas almas, que tire muita gente da tibieza, da vida largada, da vida sem escrúpulos, da vida se afastando da graça batismal do Espírito Santo. Vamos pedir nessas intenções e pelas intenções privadas de cada um de vocês. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo. E, no final, vamos rezar e no final a bênção do nosso Padre Pio, que essa bênção também caia sobre nós, desça sobre nós de uma forma renovadora. É preciso isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saludate Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.